Sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, falaremos sobre o bode sagrado, fantástico e iniciático. No senso comum, no jargão popular, boca do povo, é muito comum as pessoas associarem diretamente os maçons aos bodes. Virou até uma espécie de apelido, né? Ah, você é maçom, então você é um bode velho, bode novo. Afinal de contas, qual é a relação do bode com a maçonaria? Temos várias anedotas, algumas folclóricas e até um pouco engraçadas. Por exemplo, o mestre José Castellani dizia que essa história do bode entre as colunas de Irã vem lá dos tempos iniciais do cristianismo, quando, por volta do século III, alguns apóstolos iam até ali a Judéia, a Palestina, para pregar o evangelho e observavam que os judeus tinham o hábito de confessar os seus pecados ali na orelha, no ouvido de alguns bodes. Esse bode que ouvia os pecados ali dos judeus não contava nada para ninguém. Ele era extremamente discreto, reservado, sabia muito bem guardar um segredo. Depois, na França, em 1808, quando Napoleão assumiu o poder após o golpe do 18 Brumários, houve uma perseguição aos maçons pela igreja e os inquisidores ficavam muito admirados porque, mesmo torturando os maçons, eles não contavam seus segredos, seus mistérios. Então alguém falou: nossa, esses maçons parecem bodes, não contam de jeito nenhum segredo. Daí, portanto, de acordo com Castellani, que surgiu a associação. O maçom parece um bode, o maçom é um bode. Uma outra história que corre aqui nos folclores do Brasil é que, na época do governo Vargas, anos 1930, a maçonaria estava proibida no país. E ali no Nordeste era comum, então, usar um artifício para mostrar aos membros da maçonaria onde seria realizada a reunião daquela noite. Tinha que ser um local secreto. Então, um dos associados andava pelo povoado, pela cidadezinha, carregando um bode em uma cordinha. Todo mundo ficava observando ali, já era entardecer mais ou menos. E aonde esse homem parava no final da sua jornada seria o local da reunião daquele dia. Podia ser ali num restaurante, no salão paroquial, em um sindicato. E desse modo as reuniões eram realizadas com a ajuda do nosso querido e poderoso bode. Meu caro amigo dos quadrúpedes, os bodinhos e caprinos, nesse momento eu peço que você gentilmente se inscreva em nosso canal e que também ative o sininho de notificações. Muito obrigado! Nos primórdios, o bode era um animal sagrado, reverenciado, venerado por diversas culturas. Falamos dos tempos daquelas religiões embrionárias ancestrais que eram voltadas às coisas da natureza, da Mãe Terra, Gaia, dos deuses conectados às crateras, onde eram feitos os sacrifícios ritualísticos. Eram os tempos das deusas, a Mãe Natureza. Temos diversas derivações até hoje desse momento, dessa fase. Por exemplo, na figura santificada de Nossa Senhora Aparecida. A lenda da viúva, dos filhos da viúva, do tronco da viúva também. E nesses momentos, tempo das cavernas, das tribos, das primeiras plantações e rebanhos, surgiram várias criaturas que eram um pouco andrógenas, metade animais, metade elementos ali da natureza e antropomórficas. Temos, por exemplo, o deus Pan da Grécia,
que era um corpo de um homem com patas, chifres e orelhas de bode ou caprinos. No mundo latino, temos seu correspondente, o fauno, da mesma forma, com o mesmo aspecto. Os sátiros, as ninfas e tantas outras deidades, divindades retratam o espírito dos cultos metafísicos, religiosos, ancestrais. Então, nesse contexto, o bode realmente era uma figura muito importante e relevante, tinha uma vida tranquila, santificada, sagrada. Meus amigos, essa vida tranquila dos bodes estava por um fio. A situação começou a mudar. Essas culturas, tradições religiosas matriarcais, politeístas, voltadas à terra, estavam praticamente com os dias contados. Isso porque estavam chegando, advindo, as novas vertentes do pensamento metafísico, patriarcais, monoteístas, muito mais agressivas, hegemônicas, e queria dominar as civilizações para estabelecer a sua hegemonia, o seu domínio sobre as antigas colunas das tradições religiosas, transcendentais, políticas, sociais. É preciso, como sempre, seguir a velha cartilha. Tem que se destruir os ícones, os mitos, os ídolos dessa civilização anterior. Começa aquela estratégia iconoclasta e um dos elementos que eram muito relevantes para as culturas mais antigas era a figura do nosso bode. Portanto, nessa nova realidade, nesse novo status que estava se impondo, o bode foi enquadrado ali como algo não muito bom, algo não muito do divino, dos céus, e sim alguma coisa de outros planos, de algo um pouco mais quente, um pouco mais estranho, digamos assim. Muitas vezes o bode agora seria um associado dessa criatura que a gente conhece muito bem, já trabalhamos aqui em alguns vídeos. Se você quiser falar mal, trabalhar contra uma doutrina, uma mitologia, uma ritualística, é só associá-la a figuras que ninguém aprecia muito ou que as pessoas têm medo, têm pavor. Dentre as várias demandas, então, que foram traçadas em desfavor do nosso amigo quadrúpede, sabemos das várias estratégias da então Igreja Católica Cristã Latina de realmente considerar o bode como algo indesejável. Essa estratégia mostrou-se eficaz quando houve a demanda dos cátaros, ali no sul da França, região do Languedoc, na resolução também da questão dos cavaleiros templários, quando o Vaticano também tensionou trazer alguns problemas, digamos assim, para as colunas da ordem maçônica, a manobra era muito simples: associar o bode às tradições, a ritualística e a doutrina da ordem maçônica. No século XIX, o auge do lançamento daquelas histórias, ideias ocultistas, meio mágicas, místicas, surgiu exatamente esse tipo de tentativa de conexão. Por exemplo, Eliphas Lévy, aquele místico francês, 1854, lançou seu livro Dogma e Ritual de Alta Magia. Ali ele estabelecia aquela imagem emblemática que entrou no imaginário popular do Baphomet, um ser andrógeno com o braço para cima, outro para baixo, abóbada celeste, abóbada terrestre, cabeça de bode, etc. E estaria esse Baphomet, de certa forma, associado também a alguns trabalhos da ordem maçônica. Posteriormente, o grande ocultista inglês Aleister Crowley, muito famoso, guru de celebridades aqui no século XX e XXI, também propôs alguma forma de associação entre maçonaria e o bode, Baphomet ou uma cabeça de bode. Meus amigos, agora para responder a nossa pergunta-chave emblemática, o que você acha? Se você for um religioso cristão católico medieval,
ou um cristão mesmo de algumas vertentes aí um pouco mais radicais, sim, você vai achar que não, realmente, porque tudo que é do mal para mim, como diria esse sacerdote, é coisa do bode, é coisa do lá de baixo, é algo que realmente não coaduna com os meus ideais, meus valores enquanto religioso. Se você perguntar para um cátaro, para um templário ou para um maçom regular e ativo, ele vai dizer que não. Não existe absolutamente nenhuma relação, interconexão da figura do nosso querido e sublime bode, um animal tão delicado, tranquilo, sereno, abençoado por Deus e pela natureza, com qualquer tipo de atividade da maçonaria. Portanto, você, como um bom criador de bodes ou uma pessoa que respeita não só esse animal, como todos os outros, não se esqueça nesse momento de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho de notificações. Muito obrigado, grande abraço.